o átrio do aeroporto inundado de luz. Jornalistas e fotógrafos aguardam a partida do avião do milionário. Mas assim que os flashes começam a disparar, a sua esposa grávida aparece com os documentos que lhe pediram para trazer. Diante de todos, a amante, num vestido vermelho, perde o controle e empurra-a com força para o chão. O grito dela ecoa pelo átrio de mármore, enquanto ele apenas fica imóvel, a proteger a sua imagem em vez da sua esposa sofredora. Ninguém sabe que a justiça já está a caminho, porque o homem que sai do jato privado não é um estranho, mas sim o pai dela. E o que acontecerá a seguir fará o mundo inteiro parar para ver. O aeroporto brilhava como uma catedral de vidro e luz. A luz do meio-dia derramava-se pelas altas janelas, espalhando-se pelos pisos de mármore polidos até um brilho espelhado. O ar vibrava com o som de malas a rolar, o sibilar das máquinas de café e a voz mecânica do altifalante a anunciar as partidas. Lá no alto, flutuavam as bandeiras de uma cimeira econômica internacional, com letras metálicas a projetar reflexos prateados. Perto do terminal VIP, as câmaras já estavam posicionadas, à espera da chegada do homem cujo nome se tornara sinônimo de riqueza e poder. Diogo Cardoso, 39 anos, fundador do Grupo Cardoso, preparava-se para voar para Londres para anunciar uma fusão multibilionária com a Mundo Global. No meio deste caos reluzente, Diogo, num impecável fato azul escuro e com uma postura confiante, estava rodeado pela sua equipa. Ele deslizava o dedo pelo ecrã do telemóvel enquanto seus assessores de imprensa se agitavam ao seu redor. À sua esquerda, Catarina Santos ajustava o seu vestido de cetim vermelho. O tecido agarrava-se a ela como um sinal de aviso. A sua mão repousava no braço de Diogo com um gesto possessivo ensaiado. Ela sorria para câmaras invisíveis. Os repórteres sussurravam o seu nome. O ar à volta cheirava a combustível de aviação e a perfume caro. Cada movimento era calculado com precisão. Ao mesmo tempo, junto às portas automáticas, apareceu Ana Almeida, apertando uma pasta fina contra o peito. O vento lá fora despenteava-lhe madeixas do cabelo castanho. Usava um vestido de maternidade azul claro, modesto e suave, da cor de um mar calmo antes da tempestade. O seu rosto mostrava cansaço, mas também determinação. De vez em quando, acariciava a sua barriga proeminente. Os seguranças à entrada reconheceram-na de eventos passados, mas hesitaram quando ela sorriu educadamente e pediu para passar para o terminal VIP. Ela tinha vindo sozinha, acreditando na mensagem que recebera de manhã, uma mensagem urgente do Grupo Cardoso, pedindo que Diogo assinasse a sua apólice de seguro de gravidez antes da viagem. Os seus passos ecoavam suave e hesitantemente no mármore. Quando entrou no átrio principal, viu-o imediatamente. Diogo, o seu marido, o homem que um dia lhe levara café à cama ao amanhecer, que um dia a chamara de minha luz serena. Agora ele estava ao lado de outra mulher de vermelho, a rir para os fotógrafos. Por um momento, ela gelou. Depois, respirando fundo, caminhou na direção dele, agarrando a pasta com força. O rosto de Diogo mudou quando a viu. Primeiro surpresa, depois irritação. Ele desviou o olhar, como se ela fosse um incômodo. Catarina também a notou. O seu sorriso tornou-se tenso. As câmaras, sentindo a tensão, começaram a focar-se. O ruído no átrio diminuiu, como num teatro antes de a cortina subir. Ana parou a poucos passos de distância. A sua voz tremeu, mas ela tentou ser educada. Diogo, só preciso da tua assinatura. É sobre o seguro para o bebê. Ele não respondeu. Catarina inclinou a cabeça. A sua voz era suave, mas carregada de veneno. Ela outra vez. Será que não percebe quando deve parar? As suas palavras foram ditas suficientemente alto para que outros ouvissem. O maxilar de Diogo contraiu-se. Não devias estar aqui, Ana, disse ele em voz baixa. Isto é uma viagem de negócios. Ana piscou os olhos, confusa e magoada. Não respondeste às minhas mensagens.
Pensei que talvez. Catarina deu um passo em frente. Talvez o quê? Que ele se importa. O sorriso nos seus lábios era perfeito, mas os seus olhos ardiam. Já o envergonhaste o suficiente. Devias ir para casa. O silêncio entre elas tornou-se denso. Ana olhou para o marido, depois para a mulher ao seu lado. Algo dentro dela partiu-se, e ainda assim ela estendeu a pasta. Não te vou demorar muito tempo. Apenas assina, por favor. O telemóvel de Diogo vibrou. Ele olhou para o ecrã, fingindo não a ouvir. As câmaras começaram a disparar novamente, capturando a cena constrangedora. É a esposa dele, não é? Sussurrou um dos jornalistas. A tensão crepitava como eletricidade estática. De repente, Catarina avançou. Os seus saltos altos estalaram ruidosamente no mármore. Estragaste tudo, sibilou ela. E antes que alguém pudesse reagir, ela levantou a perna e pontapeou. O movimento foi brusco, violento, o som seco, como uma bofetada. O golpe do salto atingiu diretamente a barriga de Ana. A pasta voou das suas mãos. Os papéis espalharam-se como penas partidas. Ana arquejou. O ar saiu-lhe dos pulmões e ela caiu para trás. A sua cabeça bateu com um som surdo no chão. Por um segundo, ninguém respirou. Depois um grito rasgou o ar. Uma chávena de café caiu, partindo-se em pedaços. A voz do altifalante engasgou-se a meio de uma palavra. A mulher de vermelho ficou paralisada. As mãos de Catarina tremiam no ar. Ana estava deitada no mármore. O seu vestido azul estava manchado onde ela caíra. Ela estendeu a mão para a pasta. Os seus dedos deslizaram pela superfície fria. A sua respiração era entrecortada. Ela está grávida, gritou alguém. A multidão avançou. Uma mulher ajoelhou-se ao lado de Ana, mas um segurança afastou-a. A voz de Diogo cortou o barulho. Afastem-se, ela está bem. Ele não se aproximou da esposa, apenas ajustou os botões de punho. O seu rosto era impenetrável, como se negar o que tinha acontecido pudesse fazê-lo desaparecer. Os olhos de Ana abriram-se, a olhar para as luzes do teto que se desfocavam num halo. O som de telemóveis a gravar encheu o ar. Flash após flash capturava a cena. A mulher de azul no chão, o homem de fato, a amante paralisada ao seu lado. Ana sussurrou. Diogo, o bebê. A sua mão tremia, agarrando-se à sua barriga. Catarina virou-se, a tremer, a perceber o que tinha feito. Diogo permaneceu imóvel, consciente de que as câmaras ainda estavam apontadas para ele. Ele murmurou para o seu assistente. Tira isto daqui, resolve isto. Mas o mundo já estava a ver. Um adolescente ali perto carregou o primeiro vídeo. Amante de milionário agride esposa grávida no aeroporto. Em poucos minutos, os telemóveis vibraram, os ecrãs iluminaram-se. Os seguranças hesitaram, sem saber quem proteger. Os repórteres sussurravam para os seus microfones. O ar estava impregnado de condenação e incredulidade. Ana tentou sentar-se, mas a dor dominou-a. Ela caiu novamente. A sua respiração era fraca, mas desafiadora. Junto à parede de vidro, um técnico da sala de controlo ajustou a imagem de uma câmara de vigilância. No ecrã, no meio do caos, via-se um jato privado a taxiar na pista. O logótipo na sua cauda brilhava a ouro. Mundo Global. No átrio, a multidão continuava a filmar. Diogo finalmente olhou para sua esposa, mas sem compaixão, apenas com cálculo. Catarina cobriu o rosto. As lágrimas escorriam pela sua maquilhagem. O altifalante voltou a falar, monótono e indiferente. Chegada do voo privado. O avião da Mundo Global aterrou. Por favor, desobstruam a passagem VIP. A luz das janelas tornou-se mais brilhante, inundando o chão de brancura. Ana jazia imóvel, a respirar com dificuldade, enquanto o zumbido dos motores fazia o chão vibrar sob ela. Os papéis da sua pasta estavam espalhados pelo mármore. Uma folha aterrou junto aos sapatos de Diogo. A linha vazia para sua assinatura olhava para ele. Atrás do vidro, o jato privado parou.
Os motores silenciaram-se e foram substituídos pelo eco de passos a aproximarem-se do terminal. Dentro do átrio, ninguém tinha ainda notado. As câmaras continuavam a disparar. A calmaria antes da próxima tempestade tinha apenas começado. Por um instante, o aeroporto esqueceu-se de como respirar. O som das malas a rolar parou. As vozes congelaram a meio de frases e a luz branca que entrava pelas paredes de vidro parecia ter solidificado no ar. Todos os rostos se viraram para a mulher no chão. Ana estava deitada, meio enrolada no mármore. A bainha do seu vestido azul estava rasgada. A sua pele pálida contrastava com a pedra polida. Uma mão agarrava-se à barriga, a outra estava pousada na superfície fria, como se procurasse algo sólido para se agarrar. As folhas espalhadas da sua pasta jaziam ao redor, como folhas caídas. Um sussurro baixo percorreu o átrio. Um bebê chorou, imediatamente acalmado pela mão do pai. O altifalante estalou e silenciou-se. O cheiro a perfume, café e desinfetante misturou-se, tornando-se quase metálico. Ana tentou levantar a cabeça. Os seus lábios moveram-se. Diogo, o bebê. As palavras saíram entrecortadas, quase engolidas pela densidade do silêncio. 2 paramédicos de uniforme azul abriram caminho através da multidão. Um ajoelhou-se ao lado dela e verificou-lhe o pulso. "Consegue ouvir-me, senhora?" O outro abriu uma maca. O metal estalou. "Fique conosco, vai ficar tudo bem." As suas vozes eram firmes, mas insistentes, treinadas para cortar o pânico. O flash de uma câmara iluminou a cena, banhando tudo em luz branca. Antes que o paramédico a pudesse levantar, uma voz ríspida rasgou o ar. "Parem!" Os sapatos de Diogo estalaram no mármore enquanto ele se aproximava. A sua expressão estava esculpida em pedra. Ela está bem, está a fingir. O jovem paramédico olhou para ele, surpreendido. "Senhor, ela está grávida de 6 meses. Precisa de ajuda imediatamente." O tom de Diogo endureceu. "Eu disse que não. Ela está a fazer isto para chamar a atenção. Só vão piorar as coisas se a levarem à frente de todos." A multidão agitou-se, sussurros a crescerem e a diminuírem. A paramédica abanou lentamente a cabeça. "Não a podemos deixar assim. É contra o protocolo." Diogo inclinou-se. A sua voz era baixa, mas suficientemente afiada para que os mais próximos a ouvissem. "Eu sou o marido dela. Eu decido o que acontece." Ele ajustou os punhos da camisa. Cada gesto era calculado, como se fosse uma reunião de negócios e não uma emergência. "Façam o vosso trabalho noutro lugar." A mulher de uniforme olhou para ele fixamente, sem se mover. "O nosso trabalho é salvar vidas." Ele virou-se. "Então salvem alguém que precise." Catarina estava a poucos passos atrás dele. O seu vestido vermelho tremia com a sua respiração. O batom estava borrado. Os seus olhos alternavam entre Diogo e a mulher no chão. "Talvez devêssemos deixá-los ajudá-la", sussurrou ela. A cabeça de Diogo virou-se bruscamente para ela. "Cala-te, a tua voz era como uma lâmina. Já fizeste o suficiente." Os lábios de Catarina abriram-se, mas não saiu nenhum som. Ela deu um pequeno passo para trás, levando a mão ao pescoço. O tecido vermelho brilhava sob as luzes fortes e de repente pareceu frágil, como se algo se tivesse partido por dentro. Os paramédicos ainda estavam junto a Ana. Um pegou novamente no seu pulso, mas Diogo avançou, bloqueando o caminho. "Se lhe tocarem, eu garanto que nunca mais trabalharão neste aeroporto." A multidão reagiu. Alguém sibilou. Outra voz gritou do fundo. "Ela está a sangrar, homem." O eco ressoou nas paredes de vidro. Os olhos de Ana abriram-se. Ela via os rostos deles por cima dela, figuras desfocadas sob um halo de luz branca. As vozes fundiram-se num zumbido distante. A dor ardia-lhe na barriga, aguda e constante. A sua respiração era entrecortada. Ela queria gritar, mas apenas saiu um sussurro. "Por favor." As lágrimas acumularam-se nos cantos dos seus olhos. Caíram no mármore, formando pequenos círculos que brilhavam como vidro. Ela sentia o frio a infiltrar-se nas suas costas, nos seus ossos. Por um momento, imaginou-se noutro lugar,
em casa, junto à janela, onde a luz do sol costumava aquecer-lhe a pele. A memória desvaneceu-se. A realidade caiu sobre ela novamente, dura e implacável. A paramédica inclinou-se mais. Ouça-me, Ana. Precisa de assistência médica. A voz de Diogo soou suave, mas venenosa. Se lhe tocares outra vez, ordeno aos seguranças que te retirem. Ele não levantou as mãos, mas a ameaça nas suas palavras era palpável. Os seguranças hesitaram, sem saber a quem obedecer. Os seus olhares alternavam entre a mulher a sangrar no chão e o homem com poder na voz. Um repórter sussurrou para o microfone. Milionário impede o socorro da sua esposa grávida após agressão pública. A luz vermelha da câmara piscou. Ao lado, um adolescente transmitia em direto do seu telemóvel. No ecrã lia-se: "Ele não os deixa ajudá-la." Catarina virou-se. Uma lágrima rasgou-lhe a maquilhagem, deixando um rasto preto na sua bochecha. Ela murmurou para si mesma: "Eu não queria isto." A sua voz perdeu-se no murmúrio da multidão. Ana tentou mover-se novamente. As suas mãos tremiam. Na pasta ao seu lado ficaram impressões digitais vermelhas. Ela puxou-a para si, agarrando a folha com a assinatura inacabada de Diogo. A sua visão estava turva, mas ainda conseguia ver os sapatos dele a poucos centímetros de distância. Queria perguntar por quê, mas nenhuma palavra saiu, apenas um suspiro de pura dor. Um segurança falou ao seu auricular: "Senhor, o avião do senhor Almeida acabou de aterrar. Ele está na sala de controlo." Ao longe, naquela mesma sala, o brilho dos monitores enchia o espaço escuro. Num dos ecrãs, uma transmissão em direto mostrava a mulher de azul, deitada no mármore, e o homem imóvel por cima dela. Uma voz fora de campo sussurrou: "É ela, é a Ana Almeida." No átrio, os paramédicos recuaram, derrotados. Um murmurou: "Vamos esperar até que a ordem mude." Diogo acenou brevemente com a cabeça, como se tudo estivesse finalmente sob controlo, mas não estava. O silêncio da multidão tinha mudado. Já não era surpresa, era condenação. O zumbido silencioso dos telemóveis a gravar soava como um enxame. Ana permanecia imóvel. O seu peito subia e descia com dificuldade. O seu olhar estava fixo no teto, onde a luz do sol se desfazia em fragmentos brilhantes. O mundo à sua volta desfocou-se novamente. Sentia o sabor a sal, a metal, a ar. Sussurrou para si mesma: "Apenas respira." E então, por trás das portas VIP, ouviram-se passos lentos, firmes e ritmados. O tipo de som que se sobrepõe a tudo o resto. A multidão virou-se. A luz jorrou da passagem aberta. Uma figura alta avançou. A sua silhueta recortava-se contra o brilho. O átrio pareceu encolher perante a sua presença. Os seus sapatos pararam no limite da luz. A sua voz soou baixa e gélida, enchendo o espaço. "Que raio acabaste de fazer à minha filha?" O átrio mergulhou novamente em silêncio, mas este silêncio carregava algo mais pesado do que medo. Cada som foi absorvido. A multidão abriu-se, sem esperar por uma ordem, formando um corredor estreito de reflexos no chão de mármore. Alexandre Almeida caminhou através da luz que caía do teto. A sua sombra estendia-se à sua frente. Os seus cabelos grisalhos captavam a luz. O seu fato preto absorvia-a. O poder movia-se com ele, silencioso e absoluto. Os dois paramédicos pararam junto a Ana. As suas mãos enluvadas pairavam no ar, com medo de lhe tocar. A sua respiração era fraca, a pele pálida contra a pedra fria. E então, a voz de Alexandre cortou o silêncio, calma, mas afiada como uma ordem. "Chamem uma equipa de reanimação. Ela precisa de oxigênio e de uma maca. Agora." A autoridade no seu tom fez os paramédicos agirem. Um pegou no rádio para chamar a equipa de trauma. O outro abriu um aparelho de oxigênio portátil. Alexandre ajoelhou-se ao lado da filha. A sua mão tremeu uma vez antes de ele afastar uma madeixa de cabelo da sua testa. "Não te mexas, querida. Agora estás segura", sussurrou ele. A sua voz, pela primeira vez em anos, suavizou-se.
Os lábios de Ana moveram-se fracamente. Pai. Apenas essa palavra o quebrou por dentro. Ele apertou-lhe a mão gentilmente, sentindo como estava fria. Respira, Ana. Não fales. Ele virou-se para o paramédico. Monitorize o pulso dela. Mantenha-a consciente. O homem acenou, a mexer no equipamento. Catarina estava a poucos passos de distância. O seu vestido vermelho tremia como se estivesse sob um vento invisível. A sua máscara de pestanas começara a escorrer. A visão de Alexandre apertava-lhe o peito. Ela tinha-o conhecido uma vez numa gala, apertando-lhe a mão e mentindo com um sorriso sobre admiração e respeito. Agora, a sua presença parecia uma sentença lida em voz alta. Minutos antes, na sala de controlo do aeroporto, Alexandre olhava para a parede de ecrãs de videovigilância. A sala estava em penumbra, iluminada apenas pelo brilho azul dos monitores. O seu assistente inclinou-se, sussurrando: Senhor, algo está errado na saída C5. A gravação repetia-se em silêncio. Catarina levanta a perna. Ana cai. Diogo fica imóvel. A voz do assistente rasgou o ar. É ela, senhor. É a Ana. Uma chávena de café escorregou da mão de Alexandre e partiu-se no chão. O líquido castanho espalhou-se pelo azulejo como sangue derramado. Ele não piscou os olhos. O seu reflexo no ecrã parecia mais velho, mais frio. Quando o vídeo terminou, ele virou-se e saiu da sala, sem dizer uma palavra. Agora, de pé sobre a filha, a memória daquela gravação ardia na sua mente. Ele endireitou-se lentamente. A multidão recuou ainda mais. A sua voz encheu o átrio, firme e ressonante. Quem fez isto? Um segurança hesitou antes de levantar a mão e apontar para Catarina. A cor vermelha do seu vestido parecia quase agressiva sob a luz branca. O olhar de Alexandre fixou-se nela. Tu agrediste uma mulher grávida. A voz de Catarina falhou. Eu não queria. Perdi o controlo. Não pensei. Ela deu meio passo em frente, a tremer. As lágrimas borravam-lhe o eyeliner. Foi apenas um erro. Ele não levantou a voz. Tu não perdeste o controlo. Perdeste a humanidade. As palavras atingiram-na com mais força do que um grito. Catarina congelou. A sua boca estava entreaberta, sem resposta. As câmaras capturaram o seu rosto. Olhos arregalados, bochechas manchadas, lábios trêmulos. Diogo olhou para ela e imediatamente desviou o olhar. Alexandre, ouve, diz Diogo. A sua voz estava tensa, desprovida da sua habitual autoconfiança. Isto não é o que parece. Alexandre virou-se lentamente para ele. Não é o que parece? O seu tom era baixo, mas cada sílaba tinha peso. Ela está a sangrar, Diogo. Diogo tentou sorrir, mas o gesto saiu torto. Ela caiu. Eu estava a tentar ajudar. As suas mãos moviam-se no ar, inúteis, como se as palavras pudessem apagar o que todos tinham visto. Do fundo da multidão, a voz de uma mulher cortou o ar. Nós vimos, está gravado. A multidão sussurrou, as vozes a subirem como uma maré. Catarina abanou a cabeça. A sua voz estava rouca. Foi um acidente. Juro que não a queria magoar. O olhar de Alexandre deslizou de um para o outro. O seu rosto permaneceu imóvel, mas os seus olhos ardiam de fúria. Acidentes não deixam marcas de sapatos no corpo de uma mulher. A frase caiu como uma lâmina. Catarina arquejou, cobrindo a boca. O maxilar de Diogo contraiu-se. A sua respiração acelerou. Alexandre virou-se para a equipa de segurança. Ponham a gravação. Ecrã 3. Na parede do fundo, um técnico obedeceu. O enorme ecrã LED por cima da porta piscou e ganhou vida. A gravação passou em silêncio, demasiado clara para ser negada. Catarina a gritar, o golpe súbito, Ana a cair. Diogo imóvel ao seu lado. Catarina soltou um soluço sufocado. Por favor, parem, desliguem isso. Ela tapou os ouvidos. As lágrimas corriam descontroladamente. A luz do monitor refletia-se nos seus olhos, mostrando o seu próprio rosto repetidamente. Diogo estava tenso. Os seus punhos tremiam ao lado do corpo. A verdade estava ali, nua,
sem palavras ou defesas. O vídeo repetiu-se, ainda sem som, com uma imagem insuportável. Suspiros percorreram o átrio. Um repórter sussurrou para o microfone. A verdade, agora em direto. Alguém na multidão disse. Ele ficou só a olhar. Outra voz acrescentou, e ela estava a sorrir. Catarina abanou a cabeça violentamente. Não, por favor, eu não. Os seus joelhos cederam. As forças abandonaram-na. Ela encostou-se a uma coluna, a chorar silenciosamente. Alexandre permaneceu no centro do caos, imóvel. A sua calma era mais imponente do que qualquer gesto. Todas as câmaras se viraram para ele. O seu reflexo no chão polido parecia um monumento esculpido em luz e sombra. Ele deu um passo na direção de Diogo. O som do seu sapato no mármore soou como uma sentença. Ele parou a poucos centímetros. A sua expressão era impenetrável. Acabaste de agredir a filha do homem a quem pertence este aeroporto. A garganta de Diogo apertou-se quando ele tentou falar, mas não conseguiu emitir nenhum som. O seu rosto empalideceu, o suor brilhava nas suas têmporas. Atrás dele, Catarina cobriu novamente a boca. Os seus soluços eram o único som no átrio. As câmaras continuavam a disparar, congelando o momento como prova. Alexandre pairava sobre ambos, uma figura de controlo, silêncio e fúria contida. À sua volta, a multidão não respirava. O próprio ar parecia esperar. O enorme ecrã apagou-se. A imagem que deixara o átrio em choque desapareceu na escuridão, deixando apenas a luz branca a cair do teto. Ninguém se mexeu, ninguém falou. O eco do que acabaram de ver pairava no ar, como um fantasma que se recusava a partir. As câmaras disparavam silenciosamente. O som era abafado pelo peso da vergonha e da condenação. Diogo Cardoso estava imóvel, o seu rosto estava sem cor, o suor brilhava nas suas têmporas. Ao seu lado, Catarina soluçava silenciosamente. O seu vestido vermelho tremia a cada inspiração. Alexandre Almeida não falou. Permaneceu no centro do átrio, com as mãos cruzadas atrás das costas, os olhos fixos nos dois. O silêncio que ele impunha era mais forte do que a raiva. Era o silêncio de alguém que já não precisa de provar o seu poder. A multidão esperava que ele falasse, mas ele não o fez. O silêncio tornou-se insuportável, até que Diogo o quebrou. Alexandre, isto é um mal-entendido, começou ele. A sua voz estava tensa, mas ansiosa, a tentar desesperadamente recuperar o controlo. Só estás a ver uma parte da história. Ela atacou-nos primeiro. Estávamos apenas a defender-nos. As palavras saíam, vazias, febris. O olhar de Alexandre não mudou. Ele não piscou. A voz do homem desvaneceu-se contra as paredes, absorvida pelo mármore e pelo vidro. Diogo hesitou. Os espaços entre as suas frases tornaram-se mais longos, até que as palavras finalmente se desfizeram. Ela veio até nós a gritar, disse Catarina de repente. Ela perdeu a cabeça. Eu não a queria magoar. Tudo aconteceu tão depressa. A sua voz falhou, rouca de tanto chorar. Tem de acreditar em mim, eu não queria. A multidão explodiu em sussurros furiosos. Alguém gritou. Mentira. Outra voz acrescentou. Nós vimos tudo. As mãos de Catarina tremiam. Ela olhou para Diogo em busca de ajuda, mas ele desviou o olhar. O seu maxilar estava tenso. Os seus olhos estavam fixos em algum ponto por cima da cabeça dela. Pela primeira vez, ela percebeu que estava sozinha. Alexandre respirou fundo lentamente. Mostrem o vídeo outra vez, disse ele em voz baixa. Desta vez com som. O técnico hesitou, depois carregou num botão. O ecrã iluminou-se novamente. O som encheu o átrio. A voz de Catarina, estridente e furiosa, ecoou dos altifalantes. O baque surdo do seu salto na barriga de Ana. O suspiro fraco que se seguiu, o caos subsequente. Cada som era irrefutável. Catarina gritou. Chega, por favor, chega. Ela tapou os ouvidos, caindo no chão. O ecrã continuou a mostrar até o momento em que Ana caiu. Então, Alexandre levantou ligeiramente a mão. Basta. O ecrã ficou preto novamente.
Durante alguns segundos, não se ouviu nada para além dos soluços de Catarina. O peito de Diogo subia e descia rapidamente. Ele olhou em volta, à procura de uma saída, de uma forma de controlar a situação, mas já não havia nenhuma. Não podes humilhar-me assim publicamente, disse ele de repente. A sua voz tremeu com a tensão. Achas que isto te torna forte? Estás a destruir tudo por causa de um erro. Alexandre virou ligeiramente a cabeça. Tu fizeste tudo sozinho. Diogo deu um passo em frente. Não tens o direito. Isto é entre mim e a minha mulher. A voz de Alexandre era calma, mas carregava o peso de uma sentença. Magoaste a minha filha por orgulho. Agora vais enfrentar as consequências em nome da justiça. As palavras soaram como um eco. O rosto de Diogo contorceu-se. Uma mistura de raiva e medo. Ele tentou falar novamente, mas o barulho da multidão aumentou. Os repórteres levantaram as câmaras, os fotógrafos aproximaram-se. Flashes de luz refletiam-se no mármore enquanto as vozes se intensificavam. Alguém gritou, "Ela está grávida, monstro!" Outro exclamou, "Prendam-nos!" Uma pá ergueu-se, transformando-se numa tempestade de fúria. Diogo levantou as mãos, a gritar, "Vocês não sabem o que aconteceu. Nenhum de vocês sabe." Catarina estava atrás dele, abanando a cabeça e a sussurrar, "Para, por favor, para." Mas a sua voz foi abafada pelo caos. Alexandre permaneceu imóvel, a única presença calma no átrio. O barulho não o afetava. Ele esperou até que os gritos diminuíssem novamente. A voz de Diogo voltou, mais baixa, mas mais afiada, envenenada pelo orgulho. "Estás a cometer um erro, Alexandre. Vou processar-te por difamação. Achas que és intocável porque tens dinheiro e uma câmara do teu lado? Não me podes destruir assim." Alexandre olhou para ele calmamente. O seu olhar era firme e gélido. "Ninguém é intocável. Essa é a beleza da lei." A frase fez o átrio silenciar-se. Nem sequer se ouvia o zumbido do ar-condicionado. Diogo respirava com dificuldade. Catarina olhava para ele através das lágrimas, a perceber que tudo tinha acabado, que nada poderia apagar a imagem gravada em todos os ecrãs. As suas forças esgotaram-se. Ela cambaleou para trás. Os joelhos cederam sob o seu peso. Ela caiu no chão frio, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto os soluços lhe rasgavam o peito. "Por favor, chega, eu não aguento." O som era baixo, mas penetrante, a ressoar nas paredes de vidro. Ninguém se moveu para ajudar. A multidão apenas observava. O espaço à sua volta alargou-se, como se a própria vergonha exigisse distância. A luz de cima caía diretamente sobre ela, deixando a sua sombra esticada e trêmula no chão. Alexandre não olhou para ela. O seu olhar permaneceu em Diogo, o homem que um dia o chamara de pai. Os ombros de Diogo caíram. Os seus olhos alternavam entre as câmaras e os rostos que o rodeavam, à procura de um aliado e não encontrando nenhum. Alexandre ergueu ligeiramente o queixo, fazendo um sinal ao seu assistente no canto do átrio. "Guardem todas as gravações", disse ele calmamente, quase suavemente. "Isto vai para tribunal." O assistente acenou uma vez com a cabeça e afastou-se. Ninguém aplaudiu, ninguém falou. A cena já não precisava de som. A decisão estava tomada. Os lábios de Diogo moveram-se, como se quisesse protestar, mas as palavras não saíram. Os soluços de Catarina encheram novamente o silêncio, vazios e intermináveis. Alexandre estava de pé, sob a claraboia. O seu rosto era impenetrável. A luz coroava-o, como um halo frio. O átrio já não era um aeroporto, era um tribunal, e cada testemunha já tinha dado o seu veredicto. O silêncio após as palavras de Alexandre sentia-se como uma parede a fechar-se. Diogo estava imóvel, a piscar os olhos contra a luz forte que vinha do teto de vidro. O seu pomo de Adão moveu-se uma vez, depois outra. Um sorriso tenso contraiu-lhe os lábios, frágil e falso. Ele soltou um riso baixo. O som pareceu demasiado alto no enorme espaço. "Tribunal", murmurou ele, quase para si mesmo. "Achas que isto se aguenta em tribunal?"
A multidão não reagiu. As câmaras continuavam apontadas para ele. Ele ajustou o casaco, alisou o cabelo e riu secamente outra vez. Fizeste um bom espetáculo, Alexandre. Parabéns. As pessoas gostam de um vilão, e suponho que eu sirvo para o papel. Ele olhou para os rostos que o observavam. Acham que estou acabado? A Mundo Global não era nada até eu chegar. Tu sabes disso. A sua voz era firme, agora suave, mas cortante. Achas que este império se aguenta sem mim? Alexandre não respondeu, apenas observou. O seu silêncio pesava mais do que qualquer argumento. O ar pareceu tensionar-se novamente, atraído pela fricção entre os dois homens. Diogo avançou lentamente. Os seus olhos estreitaram-se, o leve sorriso ainda a pairar nos seus lábios. Diz alguma coisa, disse ele em voz baixa. Não podes ficar calado para sempre. A voz de Alexandre finalmente soou, calma e ponderada. O grupo Cardoso cresceu sobre mentiras. Um legado não se constrói com crueldade. O sorriso de Diogo vacilou por um instante. Falas como se fosses um santo. Não te iludas. Sabias quem eu era. Apenas gostavas do aspecto que isso dava no balanço. Alexandre inclinou ligeiramente a cabeça. Talvez, mas agora sei o que vejo. As palavras atingiram-no com mais força do que um grito. O maxilar de Diogo contraiu-se. A sua mão ao lado do corpo tremeu. Ele soltou um riso forçado, mas este quebrou-se a meio. Estás calmo agora, Alexandre. Vamos ver como ficas quando as tuas ações caírem a pique sem mim. Alexandra aproximou-se. O movimento foi lento. Não terás essa oportunidade. O som dos seus sapatos no mármore era suave, quase amigável, mas ouvia-se por todo o átrio. O sorriso de Diogo congelou. Alexandre tirou o telemóvel do bolso. A sua voz era firme. Retirem a Mundo Global do Grupo Cardoso, com efeito imediato. Por um momento, nada aconteceu. A multidão observava, paralisada. Depois, o seu assistente, junto ao balcão da segurança, levantou o seu próprio telemóvel, já a marcar um número. Com efeito imediato, continuou Alexandre. O seu tom ainda era calmo. Cancelem tudo, cada contrato, cada euro. O murmúrio que se seguiu soou como um trovão. Os olhos de Diogo arregalaram-se. Não podes fazer isso, disse ele em voz baixa. As suas palavras estavam tingidas de incredulidade. Não podes simplesmente sair assim, é ilegal. Alexandre susteve o seu olhar. Tudo o que era teu era assim. O átrio mergulhou novamente em silêncio. Diogo piscou os olhos, à procura de apoio, mas o chão já lhe tinha fugido debaixo dos pés. Sentiu-o no ar, no peso dos olhares que o pressionavam de todos os lados. Vais arrepender-te disto, disse ele finalmente. A sua voz tremia, a raiva a infiltrar-se. Achas que me podes apagar? Eu criei esta empresa. Construí-a com as minhas próprias mãos. O rosto de Alexandre não mudou. E eu estou a corrigir o meu erro. As palavras foram ditas em voz baixa, mas o seu impacto foi devastador. Os ombros de Diogo caíram, os seus lábios moveram-se sem emitir som. A confiança abandonou o seu rosto, como a cor a desvanecer-se numa fotografia antiga. À sua volta, os sussurros aumentaram. Os repórteres sussurravam para os microfones. Uma voz destacou-se. CEO rompe com o genro em direto. Outra respondeu. Um império a desmoronar-se em tempo real. Os telemóveis ergueram-se mais alto, a gravar cada segundo. Diogo olhou em volta, a respirar com dificuldade. As câmaras pareciam estar a fechar-se sobre ele. O círculo estava a apertar-se. Ele puxou a gravata, mas esta parecia uma forca. Atrás dele, Catarina permanecia imóvel. As suas mãos estavam firmemente entrelaçadas, os nós dos dedos brancos. Os seus olhos alternavam entre Alexandre e Diogo. Ela viu o medo no rosto de Diogo. O tipo de medo que só aparece quando o poder se vai para sempre. Ele está acabado, sussurrou ela para si mesma. Uma lágrima escorreu-lhe pela bochecha, deixando um rasto pálido entre os restos de maquilhagem. Ela não a limpou.
Pela primeira vez, não viu nele um homem, mas uma figura vazia, sustentada pela arrogância e pela mentira. Diogo virou-se para Alexandre uma última vez. Achas que este é o fim? Eu recomeçarei. Não me podes destruir. A resposta de Alexandre foi um sussurro. Tu já te destruíste a ti mesmo. As palavras pairaram no ar, imóveis e definitivas. O som da cidade para lá das paredes de vidro parecia ter desaparecido. Até o zumbido dos motores do aeroporto se silenciou. As câmaras continuavam a disparar. Os flashes refletiam-se nos olhos de Diogo, tornando-os pálidos e vítreos. Ele abriu a boca para falar novamente, mas não encontrou palavras. Alexandre não esperou. Virou-se ligeiramente para o seu assistente. Confirmem a retirada, disse ele. Todos os ativos. O assistente acenou com a cabeça. A sua voz ao telemóvel era baixa. Confirmado, senhor. O sussurro aumentou como uma onda. Alguns na multidão taparam a boca. Outros sussurravam com incredulidade. O espetáculo transformara-se de escândalo em história. Catarina observou a postura de Diogo a mudar. Os ombros caíram, a cabeça pendeu. Ela viu-o a procurar palavras, qualquer vestígio de poder. Não restava nada. O império tinha acabado em silêncio. Alexandre olhou para ele mais uma vez e depois virou-se. O movimento foi lento, preciso, como se estivesse a afastar-se de uma sepultura. A luz do teto iluminou as costas do seu fato, contornando-as a prateado. A voz de Diogo falhou atrás dele. Vais arrepender-te, repetiu ele. Agora mais fraca, mais um apelo do que uma ameaça. Alexandre não parou, nem sequer virou a cabeça. O som dos seus passos ecoou pelo átrio, firme e calmo. Catarina fechou os olhos. As lágrimas voltaram, desta vez mais lentamente. Quando os abriu, Diogo ainda estava lá, sozinho no círculo de luz que tornava a sua derrota inequívoca. As câmaras capturaram tudo. O homem caído, o pai imperturbável, a multidão silenciosa e, por cima, a luz continuava a brilhar, clara e impiedosa. O eco dos passos de Alexandre já se tinha desvanecido. Os paramédicos tinham levado Ana e seguido-o minutos antes. No entanto, a luz no átrio ainda brilhava, branca e implacável. Diogo Cardoso estava de pé sob ela, os ombros tensos. As suas mãos abriam e fechavam, enquanto a multidão se aproximava. Catarina estava a poucos passos de distância. O seu rosto estava manchado de maquilhagem borrada. O vestido vermelho, amarrotado, o silêncio que se seguiu à sua partida pesava mais do que o barulho. Então, uma voz quebrou-o. Mostrem o vídeo outra vez. A ordem veio do centro da multidão, ríspida e impaciente. Outra voz juntou-se. Nós vimos tudo. Passem outra vez. O ecrã de um telemóvel iluminou-se. Depois, uma dúzia de outros. Em segundos, o ar encheu-se de retângulos brilhantes. O vídeo repetia-se, vezes sem conta, de diferentes ângulos. Tremido, mas claro, o salto de Catarina a subir, o corpo de Ana a cair, Diogo imóvel. Um sussurro percorreu o átrio. As palavras afiaram-se em acusações. Ele ficou só a olhar. Olhem para o rosto dele. Ela está grávida. O barulho aumentou. Diogo virou-se lentamente. Os seus olhos alternavam entre as câmaras e os rostos, como se procurasse uma saída. Chega, disse ele. A sua voz estava tensa e baixa. Ninguém parou de filmar. No ecrã central, apareceu outro vídeo. Era de uma testemunha que se aproximara o suficiente para mostrar a expressão de Diogo no momento da agressão. Fria, vazia, observadora. Um suspiro coletivo percorreu o átrio. Catarina tapou a boca, a tremer. As mãos de Diogo cerraram-se em punhos. Lá fora, os rumores da notícia espalhavam-se como uma corrente elétrica. Os repórteres falavam urgentemente para os seus telemóveis. Última hora. Agressão no aeroporto Humberto Delgado torna-se viral. As hashtags Justiça para Ana e Queda Cardoso são tendência mundial.
O vídeo repetia-se em dezenas de dispositivos, os mesmos segundos vezes sem conta, até se gravarem na memória do mundo. Lá dentro, a compostura de Diogo começou a rachar. "Acham que sabem a verdade?" gritou ele, a tentar sobrepor-se ao barulho. "Vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não a conhecem." Um jornalista avançou com um microfone. "Nega a agressão, Sr. Cardoso. O maxilar de Diogo contraiu-se." "Desliga isso", disse ele, apontando para a câmara. O operador não se moveu. "Desliga." Diogo avançou, mas a multidão recuou, levantando os telemóveis mais alto. A reação foi imediata. Assobios, gritos, culpado, cobarde, as vozes atingiam-no. Ele recuou um passo, a respirar com dificuldade. O poder que antes acompanhava cada gesto e palavra tinha desaparecido. Catarina encostou-se a uma das colunas de mármore, tentando esconder o rosto. Sentia a luz a alcançar, lá na mesma, cruel e precisa. A voz de uma mulher ergueu-se na multidão. É ela, aquela do vestido vermelho. Catarina gelou. Lentamente levantou a cabeça. Dezenas de telemóveis estavam apontados para ela. Agora ela abriu a boca. As primeiras palavras saíram entrecortadas. "Por favor, eu não queria. Eu nunca a quis magoar." A sua voz falhou. Foi um erro. Ninguém respondeu. O silêncio que se seguiu foi mais frio do que qualquer insulto. A multidão apenas a observava a desmoronar-se. Rostos iluminados pela luz branca dos ecrãs. Uma lágrima escorreu-lhe pela bochecha, deixando um rasto na máscara de pestanas. Ela parecia pequena, sob o enorme teto, como uma sombra a tentar fugir da luz. E então, lá fora, as sirenes soaram. Primeiro distantes, depois cada vez mais perto, a ressoar nas paredes de vidro. As cabeças viraram-se. As pessoas abriram caminho quando uma fila de agentes de uniforme entrou pelas portas automáticas. Os seus distintivos brilhavam sob as luzes fluorescentes. A líder da equipa, uma mulher alta com um olhar firme, levantou uma pasta. "Diogo Cardoso, Catarina Santos", anunciou ela. A sua voz soou distintamente. "Estão detidos sob a acusação de agressão qualificada e obstrução à justiça." O átrio ficou novamente em silêncio. As câmaras aproximaram-se. Os repórteres sussurravam para os microfones. Diogo não se mexeu. Catarina arquejou, levando as mãos à boca. Os agentes avançaram. Um tirou um par de algemas. O metal brilhou sob a luz. Diogo tentou falar, mas as palavras enrolaram-se. Isto é um absurdo. A sua voz era fina, instável. "Não podem fazer isto aqui." A agente respondeu calmamente. "Já estamos a fazer." Quando lhe pegaram no pulso, a multidão abriu-se para dar passagem. Os telemóveis ergueram-se ainda mais alto. Os flashes explodiram em rajadas de luz branca. Cada clique da câmara era mais um golpe, mais uma ferida na imagem que ele construíra durante anos. Os joelhos de Catarina cederam. Ela escorregou pela coluna. As suas mãos tremiam enquanto ela murmurava. "Por favor, chega, por favor." O seu apelo perdeu-se no som das câmaras. Ninguém respondeu. O mundo estava a gravar. O clique das algemas a fecharem-se nos pulsos de Diogo foi seco. Ele estremeceu com o som. Levantou a cabeça instintivamente, à procura de algo. Reconhecimento, compaixão, qualquer coisa, mas encontrou apenas as lentes a olharem para ele. Endireitou as costas, como se a postura pudesse devolver-lhe o poder, mas as suas mãos estavam presas, e o seu reflexo no chão parecia o de um estranho. Os agentes levaram-no em direção às portas. Catarina foi levantada gentilmente, o cabelo a cair-lhe sobre o rosto. Ela não resistiu. As lágrimas corriam silenciosamente, uma após a outra. A multidão dividiu-se em duas filas enquanto eles passavam. As câmaras continuavam a disparar. O brilho desenhava os seus rostos numa luz dura e incolor. Um repórter na primeira fila falava baixo para o microfone, em direto. "O mundo acaba de ver a arrogância transformar-se em ruínas." Diogo não respondeu. O seu maxilar estava cerrado. O seu peito ergueu-se uma vez com força. Catarina levantou o olhar por um instante.
Os seus olhos estavam vazios, depois baixou-o novamente. O último flash apanhou-os precisamente quando chegaram à saída de vidro. Capturou-os a ambos a meio caminho. Ele tenso e pálido, ela curvada e a tremer. O reflexo no chão de mármore era perfeito. Duas figuras caídas, consumidas pela luz. E depois ouviu-se o som seco e final. O clique metálico das algemas a fecharem-se pela última vez, ecoando pelo átrio como portas a fechar-se. O som contínuo do monitor cardíaco quebrava o silêncio. A luz quente entrava pelas cortinas entreabertas, lançando um tom dourado sobre os lençóis brancos do hospital. O quarto cheirava levemente a antisséptico e a roupa lavada. Ana estava deitada, imóvel. O seu rosto estava sereno, mas pálido. Uma ligadura branca envolvia-lhe o pulso, onde a agulha do soro entrava na pele. O mundo lá fora parecia mover-se lentamente, como se o tempo lhe concedesse um momento de paz antes de lhe pedir para abrir os olhos novamente. Alexandre Almeida estava sentado ao seu lado, o casaco dobrado numa cadeira. A gravata estava desapertada, as mãos firmemente entrelaçadas. Pela primeira vez em décadas, não parecia tanto um homem que geria impérios, mas um pai que prendera a respiração por demasiado tempo. Na mesa ao seu lado, um telemóvel vibrou uma vez. No ecrã, as manchetes brilhavam: Cardoso e Santos detidos. Justiça para Ana. Tendência número 1 no mundo. Ele não lhe pegou, apenas olhou para a mão imóvel da filha sobre o cobertor. A mesma que, em criança, se agarrara ao seu dedo. Do lado de fora do quarto, ouviam-se passos, vozes baixas, a darem as notícias. Mas lá dentro, tudo estava calmo. Alexandre inclinou-se para a frente. O seu polegar tocou nos nós dos dedos de Ana. Agora podes descansar, murmurou ele. A sua voz estava rouca de longas horas de silêncio. Acabou. Um leve tremor percorreu os dedos dela, depois as suas pálpebras agitaram-se. A primeira coisa que viu, quando a visão se focou, foi o contorno desfocado do rosto do pai. Pai, sussurrou ela. Ele expirou, um som entre um suspiro e uma oração. Estou aqui. A sua garganta estava seca, a voz fraca. Eles. Alexandre acenou uma vez com a cabeça. A justiça começou. Ele queria contar-lhe tudo. A detenção, as câmaras, o rugido da multidão, mas as palavras ficaram presas. Conseguiu apenas dizer em voz baixa: agora estás segura. Ana piscou os olhos lentamente. O seu olhar moveu-se para a janela, onde a luz do pôr do sol brilhava no vidro. Por um momento, não disse nada. Depois levantou fracamente a mão para a barriga. O gesto foi instintivo, protetor. A sua palma pousou ali, a tremer ligeiramente. O seu lábio inferior tremeu. Pensei que a tinha perdido, disse ela, quase inaudivelmente. Alexandre pegou na mão dela, pressionando-a suavemente contra a sua barriga. Ela está aqui, disse ele em voz baixa. Vocês as duas estão aqui. O silêncio que se seguiu foi terno, frágil. Os olhos de Ana encheram-se de lágrimas e uma escorreu-lhe pela bochecha, desaparecendo na almofada. O ritmo do monitor tornou-se mais lento, mais calmo. O pior já tinha passado. Os minutos arrastaram-se como horas. A respiração de Ana regularizou-se. A sua voz ganhou força. Ela virou ligeiramente a cabeça para o pai. Parecias assustado, disse ela com um leve sorriso. Ele quase riu. Eu estava. Talvez pela primeira vez na minha vida. Ela estudou-lhe o rosto, as linhas de cansaço, as bordas avermelhadas dos olhos. Depois, a sua expressão tornou-se séria. Pai. Ele levantou o olhar. Não o destruas, disse ela em voz baixa. Alexandre franziu o sobrolho. Ana. Ela abanou lentamente a cabeça, com firmeza. Deixa a lei tratar disso. Por um momento, ele não disse nada. As palavras pairavam no ar, delicadas mas pesadas. Ela continuou. O seu tom fortalecia-se a cada sílaba. Se eu lutar com ódio, perco o que resta de mim. Não quero ser como eles. O maxilar do pai contraiu-se. Ele recostou-se na cadeira, sentindo o peso do seu pedido. Ela estava a pedir-lhe algo que poucos homens poderosos conseguem fazer. Deixar ir. Ele baixou o olhar.
És mais forte do que eu alguma vez fui, disse ele finalmente. Ana sorriu suavemente. Não, só estou cansada de ter medo. Apenas essa frase mudou o ar entre eles. O quarto pareceu mais claro, mais leve, como se algo invisível tivesse desaparecido. Alexandre recostou-se. Quando eras pequena, disse ele em voz baixa, dizias que um dia ias tornar o mundo melhor. Acho que já o fizeste. Os olhos de Ana brilharam novamente, mas desta vez ela não chorou, apenas sussurrou. Talvez o mundo só precisasse de ver, ficaram assim sentados por muito tempo, pai e filha. O silêncio entre eles transformou-se de dor em paz. O zumbido das máquinas tornou-se quase musical. Lá fora, o céu mudava de cor, de laranja para violeta. Do corredor, através da porta entreaberta, ouviam-se os sons distantes de uma televisão. A voz de um repórter falava distintamente. A vítima grávida, identificada como Ana Almeida, recuperou a consciência e está em condição estável. A sua coragem, segundo fontes, pode redefinir a justiça para as mulheres em todo o mundo. Alexandre pegou no controlo remoto e baixou o volume, mas Ana agarrou-lhe o pulso. Deixa estar, disse ela suavemente. Deixa-os ouvir. Ele sorriu, aquele sorriso que nasce do orgulho mais profundo. Eles já estão a ouvir. Uma enfermeira entrou silenciosamente para verificar os monitores. Como nos sentimos? Perguntou ela num tom amigável. Ana acenou com a cabeça. Melhor. A enfermeira sorriu. Bom, o mundo lá fora está a celebrar por si. Tornou-se um símbolo. Ana pareceu pensativa. Não quero ser um símbolo, respondeu ela suavemente. Só quero viver. A enfermeira apertou-lhe a mão e saiu do quarto. Quando a porta se fechou, a luz fraca do pôr do sol tocou na cama. Ana olhou novamente para o pai. Vais para casa esta noite? Não antes de adormeceres, respondeu ele. Ela sorriu fracamente. Então vais ficar? Ele recostou-se na cadeira. Os seus olhos suavizaram-se. Parece que sim. Durante alguns minutos, ninguém falou. Apenas se ouvia o ritmo constante do monitor, a seguir a cadência lenta da sua respiração. Ana virou o rosto para a janela. Lá fora, a última luz do dia estendia-se sobre a cidade, refletindo-se na torre de vidro com o nome da sua família. Ela sussurrou quase para si mesma. Conseguimos, pequenina. Os seus dedos desenhavam círculos suaves na sua barriga. A luz emoldurava-lhe o rosto, quente e cheia de vida. Alexandre observava. O seu coração partia-se e curava-se ao mesmo tempo. Para lá da janela, a cidade continuava o seu curso, sem saber que naquele quarto silencioso a história tinha mudado de dor para força, de silêncio para voz. Ana fechou os olhos novamente, mas desta vez não era de cansaço. Ela estava a descansar numa vitória. A luz da manhã espalhava-se pelo horizonte, pintando as torres de vidro da cidade em tons de ouro. O movimento ainda não tinha enchido as ruas, mas os ecrãs já brilhavam com as manchetes. Num enorme outdoor sobre o edifício da Mundo Global, uma frase rodava no ecrã. Justiça para Ana A. As letras brilhavam contra o céu da manhã, refletindo-se em todas as janelas vizinhas, em escritórios, cafés e salas de estar. As televisões e os telemóveis transmitiam a mesma notícia. A voz do apresentador era calma, mas cheia de seriedade. O Ministério Público confirmou que o empresário Diogo Cardoso e a sua cúmplice, Catarina Santos, serão julgados por acusações de agressão qualificada e tentativa de coação. As provas incluem numerosas gravações de vídeo e correspondência digital recuperada pelos investigadores. As imagens, verificadas pelas autoridades, mostram a agressão que ocorreu ontem no aeroporto Humberto Delgado. Nos ecrãs passavam imagens do incidente, o chão de mármore, a multidão, a detenção. O jornalista continuou. Este caso gerou um debate nacional sobre poder, responsabilidade e a coragem de uma mulher que escolheu a compaixão em vez da vingança. Em frente ao tribunal, equipas de reportagem preparavam-se. Repórteres ajustavam microfones e atrás deles o brasão da República brilhava.
Momentos depois, as portas de vidro abriram-se e a procuradora-geral saiu. Parecia calma, impecável no seu fato azul escuro. O seu tom era calculado. Com base em provas substanciais e numerosos depoimentos de testemunhas, disse ela, os arguidos serão julgados em tribunal. Ninguém, independentemente da sua riqueza ou influência, está acima da lei. Os flashes explodiram. A declaração foi breve, mas o seu eco ressoou muito para além dos degraus do tribunal. Em poucos minutos, as redes sociais encheram-se de citações e excertos. As hashtags pulsavam no céu digital. Justiça para Ana, Queda Cardoso, Força Ana. No centro médico, o ar cheirava a café e flores. No átrio, um grupo de voluntários colocava ramos de flores sob uma fotografia emoldurada de Ana, onde ela sorria ao lado do pai. Na televisão na parede, as notícias passavam silenciosamente. Uma enfermeira parou quando a transmissão repetiu as palavras de Ana do seu quarto na noite anterior. Justiça não é vingança, é cura. A enfermeira sorriu ligeiramente e sussurrou. Ela tem razão. Por toda a cidade, as pessoas assistiam. Uma mulher num café enxugou uma lágrima. Um estudante parou de percorrer o feed do telemóvel, observando a expressão calma de Ana enquanto ela falava para a câmara. Se eu lutar com ódio, perco o que resta de mim, dissera Ana. Mas se eu me agarrar à verdade, talvez outra pessoa também o faça. O vídeo espalhou-se mais rapidamente do que qualquer declaração oficial. Em poucas horas, atingiu milhões. Os apresentadores de notícias citavam a sua frase em direto. Os comentadores debatiam o seu significado. Nos escritórios, estranhos paravam para ver juntos. Nas ruas, os ecrãs digitais mostravam a sua imagem. Numa conferência de imprensa em frente ao tribunal, mais tarde nesse dia, Alexandre Almeida permaneceu em silêncio atrás dos procuradores. No início, não falou. A sua figura alta e direita, o rosto calmo sob a cor das lâmpadas. Quando um jornalista finalmente perguntou, Senhor Almeida, tem algum comentário sobre a recuperação da sua filha? Ele levantou o olhar e respondeu simplesmente, ela é mais forte do que todos nós. O átrio silenciou-se. As câmaras focaram-se na sua expressão, calma, orgulhosa, mas com a humilde resignação de um homem que testemunhara tanto a queda como o renascimento. As suas palavras percorreram todos os canais em menos de uma hora. Numa sala de edição de uma televisão local, os produtores preparavam uma montagem. Começava com as imagens do aeroporto, continuava com a conferência de imprensa e terminava com a frase de Ana do hospital. O título aparecia em letras brancas. A mulher que redefiniu a força. Ao meio-dia, a história já não era apenas sobre uma agressão. Tornara-se um espelho que refletia algo maior. A possibilidade de a compaixão poder coexistir com a justiça. Os analistas dos programas da manhã discutiam como a decisão de Ana de perdoar tinha mudado a percepção pública. Ela não pediu punição, disse um, ela pediu cura. Isso é raro nos nossos tempos. Entretanto, o site da Fundação Almeida recebeu milhares de mensagens. Algumas eram de mulheres que partilhavam as suas histórias de medo e sobrevivência. Outras de homens que diziam querer educar as suas filhas de forma diferente. Todas terminavam com a mesma frase. Obrigada por ter resistido. Na Praça Central, um grupo de pessoas reuniu-se sob o maior ecrã digital. Mostrava uma fotografia de Ana na cama do hospital. Ela sorria fracamente, com a mão pousada na barriga. A legenda dizia, a força não está no silêncio. Alguém colocou um pequeno ramo de lírios ao pé do ecrã, depois apareceram mais. Em poucas horas, o cimento estava coberto de flores. Os repórteres capturaram a imagem, transmitindo-a para outros continentes. Os meios de comunicação internacionais pegaram na história, descrevendo-a como um testemunho moderno de justiça e resiliência. A calma desobediência de Ana atravessou fronteiras. No hospital, Ana assistia à mesma transmissão da sua cama. A televisão estava sem som, mas ela não precisava dele. As legendas diziam tudo. O seu nome nas notícias, o seu rosto no ecrã, as suas palavras repetidas por apresentadores que nunca a tinham conhecido.
Alexandre estava junto à janela, com os braços suavemente cruzados, a olhar para o reflexo da televisão no vidro. Ele não se virou até ela falar. É estranho, disse ela em voz baixa. O mundo conhece o meu nome por algo que eu nunca quis. Ele virou-se. O seu tom era gentil. O mundo precisava da tua voz, e tu deste-lhe. Ana inclinou a cabeça, pensativa. Então talvez não seja sobre mim, disse ela. Talvez seja sobre o que vem a seguir. Ele acenou lentamente com a cabeça. Talvez tenha sido sempre assim. Ambos olharam para a janela. Lá fora, a luz do dia tornava-se âmbar. A cidade lá embaixo continuava a viver. Os carros brilhavam, as pessoas atravessavam as ruas. Os telemóveis iluminavam-se com as manchetes, levando as suas mensagens cada vez mais longe. Na televisão, a voz de um repórter comentava as imagens do tribunal, das flores e do horizonte. Em apenas 24 horas, o que começou como uma tragédia transformou-se num apelo à mudança. As palavras de Ana Almeida, "Justiça não é vingança, é cura", ressoaram em milhões, lembrando a uma nação que a cura também é uma forma de força. Ana olhou para as imagens até o ecrã, mostrar uma vista panorâmica da cidade, inundada de luz. Ela não falou, apenas sorriu fracamente e pousou a mão na barriga, sentindo o ritmo constante por baixo. Alexandre pousou suavemente a mão no seu ombro. Nenhum deles desviou o olhar da janela. A câmara da imaginação afastou-se, capturando o seu reflexo no vidro. Pai e filha, emoldurados pelo pôr do sol dourado, duas pequenas figuras contra a vastidão da cidade, mas suficientemente brilhantes para serem vistas. O tribunal erguia-se sob um céu pálido da manhã. A sua fachada de mármore refletia brilhos prateados de luz. A rua em frente estava bloqueada por barricadas e ladeada por luzes azuis e vermelhas intermitentes. Duas carrinhas blindadas da polícia pararam nos degraus. As sirenes estavam desligadas, mas as luzes pulsavam como um batimento cardíaco na pedra. Os repórteres enchiam a praça, microfones erguidos. As câmaras transmitiam em direto para milhões de espectadores em todo o mundo. A primeira porta do veículo abriu-se com um clique metálico. Diogo Cardoso saiu com os pulsos algemados. O seu uniforme cinzento da prisão contrastava com o ar frio da manhã. O seu rosto estava pálido, o maxilar tenso, os olhos escondidos na sombra da derrota. Atrás dele, da segunda carrinha, saiu Catarina Santos. Mãos algemadas, cabelo apanhado num coque apertado, os lábios a tremerem enquanto evitava as câmaras. Os agentes levaram-nos para a frente e os flashes explodiram numa tempestade de luz branca. O homem que um dia fora um símbolo de poder era agora fotografado como um prisioneiro. Dentro da sala do tribunal estava silencioso, exceto pelo farfalhar de papéis e pelo zumbido das câmaras. A luz do sol entrava pelas altas janelas, desenhando linhas no chão de madeira polida. O juiz tomou o seu lugar. A sua toga assentou com autoridade silenciosa. De pé, o tribunal vai começar. Todos na sala se levantaram. Diogo ergueu ligeiramente o queixo, embora os seus ombros ainda estivessem pesados. Catarina manteve a cabeça baixa. As correntes nos seus pulsos tilintaram fracamente. Alexandre Almeida estava sentado na segunda fila. O seu rosto era impenetrável, não expressando triunfo, apenas solenidade. À sua frente, a mesa da acusação brilhava com o azul dos ecrãs e pilhas de ficheiros, empilhados como muros de verdade. A procuradora começou. A sua voz era firme e controlada. Meritíssimo, as provas apresentadas a este tribunal são irrefutáveis. A agressão foi premeditada. Os arguidos não só agiram com intenção, como também coordenaram o seu engano em mensagens escritas, recuperadas pelos investigadores. Ela apontou para o ecrã atrás de si. Prova número 14. A luz diminuiu. Na projeção, apareceu uma troca de mensagens entre Diogo e Catarina. As palavras eram claras e condenatórias. Se ela desaparecer, finalmente seremos livres. Um sussurro percorreu a sala.
Catarina estremeceu. O rosto de Diogo endureceu, mas ele não desviou o olhar. A procuradora continuou. Estas não eram palavras de pânico, eram palavras de um plano. Quando a luz se acendeu novamente, a sala pareceu mais pequena, o ar mais denso. O advogado de defesa levantou-se rapidamente, a abotoar o casaco. Meritíssimo, começou ele. O meu cliente agiu sob estresse emocional. Não houve premeditação, mas sim confusão causada pelo medo. O juiz levantou a mão. Advogado. O seu tom era calmo, mas final. O estresse não é desculpa para a crueldade. Continue. O advogado de defesa hesitou, depois sentou-se. Catarina olhou para Diogo como se procurasse algo no seu rosto. Ele não correspondeu ao olhar. O juiz virou-se para a procuradora. Continue. Ela acenou com a cabeça. Apresentamos também os relatórios médicos que confirmam as lesões da vítima, os depoimentos das testemunhas e as provas digitais que ligam ambos os arguidos à tentativa de coação da Sra. Almeida. A sua voz suavizou-se ligeiramente ao mencionar o nome de Ana, mas não parou. Todas as provas confirmam a acusação para além de qualquer dúvida razoável. Quando ela terminou, o juiz recostou-se na cadeira, tirando os óculos. O silêncio que se seguiu durou tanto que o ar pareceu vibrar. Os arguidos podem falar antes da sentença. Diogo levantou-se lentamente. O som das correntes a arrastarem-se na mesa encheu a sala. A sua voz, quando falou, era rouca e vazia. Perdi tudo porque confiei num amor que não era real, disse ele. Não a queria magoar. Só queria recuperar o controle da minha vida. Ninguém respondeu. As palavras dissolveram-se no silêncio. A expressão do juiz não mudou. O controle nunca foi seu para o tomar à força, Sr. Cardoso. Catarina levantou-se a seguir, hesitante. As lágrimas vieram antes das palavras. Pensei que ele me ia proteger, sussurrou ela. Pensei que o poder me podia dar uma sensação de segurança. Ela entrelaçou as mãos. As correntes tilintaram suavemente. Eu estava enganada. Alexandre observava, com o olhar baixo. A raiva já não existia. Apenas a compaixão que surge quando a fúria se queima até as cinzas. O juiz endireitou os documentos à sua frente. A sala parecia prender a respiração. Este tribunal declara Diogo Cardoso e Catarina Santos culpados de agressão qualificada e coação. Cada um é condenado a 10 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de liberdade condicional. O martelo bateu uma vez, um som seco e ressonante, como o último batimento de um coração. A justiça estava feita. No início, ninguém se moveu. Depois os guardas prisionais aproximaram-se. Os soluços de Catarina encheram o silêncio quando um agente lhe pegou no braço. Diogo não resistiu. O seu rosto estava vazio, desprovido de tudo o que um dia o animara. As correntes entre os seus pulsos tilintaram suavemente quando o viraram para a porta. Lá fora, a multidão explodiu quando as portas do tribunal se abriram. As câmaras dispararam, os repórteres gritavam perguntas e o som metálico das algemas misturava-se com o barulho. 10 anos para cada um, disse alguém com uma voz excitada para um microfone, sem possibilidade de liberdade condicional. A justiça prevaleceu. Por toda a cidade, as televisões repetiam o momento em que o martelo bateu. Os comentadores chamavam-lhe uma decisão histórica, um símbolo de igualdade perante a lei. Nos degraus, as pessoas aplaudiam, não com júbilo, mas com um alívio solene. O ar parecia mais leve, como se a tempestade finalmente tivesse passado. Num quarto de hospital silencioso, a quilômetros de distância, Ana Almeida estava sentada na cama, com as pernas cobertas por um cobertor. Na televisão, as notícias da manhã cintilavam. A câmara mostrava o tribunal, a multidão, as luzes intermitentes. Ela não desviou o olhar. O reflexo de Alexandre era fracamente visível na janela atrás dela. Ele tinha vindo diretamente do tribunal, ainda no seu fato escuro. Não precisava de dizer nada. Os seus olhos diziam tudo. No ecrã, a voz do apresentador permanecia firme.
Ambos os arguidos receberam uma sentença de 10 anos em regime fechado, sem possibilidade de liberdade condicional. O veredicto encerra um caso que captou a atenção do mundo. Para Ana Almeida, a mulher no centro de tudo isto, a justiça foi finalmente feita. O olhar de Ana suavizou-se. A sua mão moveu-se para a barriga, pousando ali gentilmente. A sua voz era quase um sussurro. Acabou. A luz da televisão cintilava no seu rosto. Lá fora, o dia estava claro e brilhante. A cidade vibrava no seu ritmo habitual. No reflexo do vidro, pai e filha estavam lado a lado, imóveis, com o passado para trás e um silêncio entre eles que era finalmente paz. A luz da manhã enchia a residência dos Almeida, quente e compassiva, a filtrar-se pelas altas janelas. Lá fora, o jardim brilhava com novos rebentos. O ar cheirava a relva molhada e a terra depois de uma chuva suave durante a noite. Ana caminhava lentamente pelo caminho de gravilha, com passos calmos. O seu vestido branco esvoaçava ao vento. Nos seus braços, um bebê mexia-se suavemente, tranquilo. Uma pequena mão estendia-se para a luz. O mundo estava silencioso, sem sirenes, sem vozes a clamar por justiça. Apenas os pássaros, o vento e o som de uma nova vida. Dentro de casa, tudo parecia mais claro. As cortinas estavam abertas, as paredes recém-pintadas. Onde antes havia um silêncio cheio de dor, agora ouvia-se o zumbido da paz cotidiana. Na mesa de madeira da marquise, um jornal estava aberto. A manchete da primeira página dizia: Caso Cardoso encerrado. Fundação Almeida expande apoio a mulheres e crianças. Abaixo havia uma fotografia de Ana no jardim do hospital. Ela sorria fracamente. O seu bebê estava enrolado num cobertor azul. Alexandre Almeida estava sentado ao lado. Os seus óculos pousavam na ponta do nariz enquanto ele lia. A luz da manhã tocava nos seus cabelos grisalhos, suavizando as suas feições duras. Ele virou a página e levantou o olhar quando Ana entrou. Acordaste cedo, disse ele. Ana sorriu. A sua filha descansava no seu ombro. Ela não dorme muito de manhã, respondeu ela. Ele apontou para a cadeira junto à janela. Então nós também não devíamos. Ela sentou-se ao lado dele, ajeitando o cobertor do bebê. Os pequenos dedos abriam e fechavam, a puxar o tecido da manga da mãe. Ela lembra minha mãe, disse Ana em voz baixa. Alexandre acenou com a cabeça. A tua mãe adorava manhãs como esta. Dizia que a luz encontra sempre o caminho de volta. Os olhos de Ana suavizaram-se. E encontrou. O seu olhar fixou-se nas fotografias emolduradas na prateleira da lareira. Numa, ela estava com Alexandre na inauguração da fundação. Noutra, mais recente, estavam voluntários e mulheres sorridentes a segurar cartazes que diziam: A esperança é mais forte que o medo. Alexandre seguiu o seu olhar. Chamam-lhe o legado Almeida, comentou ele. Os programas já abrangem 10 cidades. Acho que a tua história deu às pessoas permissão para acreditarem outra vez. Ana passou o dedo pelo braço da cadeira. Nunca quis ser uma história, disse ela suavemente. Só queria viver. Ele sorriu gentilmente. É por isso que é importante. O bebê mexeu-se novamente, emitindo um som suave entre um suspiro e um bocejo. Ana baixou o olhar. A sua voz estava cheia de ternura. Ela é perfeita. Tem os olhos da tua mãe, disse Alexandre. Ana riu baixinho, e provavelmente a tua teimosia. Ficaram sentados em silêncio por um tempo. O relógio marcava o tempo de forma constante. Em algum lugar no andar de cima, o rádio tocava, e uma voz feminina suave anunciava eventos patrocinados pela Fundação Almeida. Momentos depois, Ana levantou-se. Quero mostrar-lhe uma coisa. Ela subiu as escadas com o bebê nos braços, as mesmas escadas que um dia temeu nunca mais subir. A sua mão deslizou pelo corrimão polido. Os seus dedos tocaram na madeira lisa. O quinto degrau, ligeiramente gasto, chamou-lhe a atenção. Ela parou ali, a segurar o bebê na anca. Com a mão livre, colocou um ramo de flores azul celeste no degrau. As pétalas brilhavam sob a luz do sol que entrava pela alta janela. Ela fechou os olhos por um momento. A sua voz era um sussurro.
Por cada passo que caímos, daremos 10. O bebê emitiu um som suave. Os seus pequenos dedos estenderam-se para as flores. Ana sorriu. Lá embaixo, Alexandre esperava, a observar do corredor. Quando ela voltou, ele levantou-se. Ainda pensas neles? Perguntou ele em voz baixa. Às vezes, admitiu ela, mas não com raiva, apenas com distância. Ele acenou lentamente com a cabeça, com um leve sorriso. É assim que sabes que estás livre. Ana olhou para ele. Os seus olhos brilhavam com uma força tranquila. Talvez a liberdade não seja esquecer, disse ela. Talvez seja lembrar sem dor. Ele ponderou por um longo momento. Depois sorriu. Estás a soar como a tua mãe outra vez. Saíram juntos para o jardim das traseiras, onde filas de lírios brancos ladeavam um caminho de pedra. O bebê semicerrava os olhos ao sol, antes de soltar uma gargalhada. Alexandre inclinou-se e tocou numa das flores. Ela é o começo de algo melhor, disse ele. Ana acenou com a cabeça. Ela é a razão pela qual tudo valeu a pena. A brisa espalhou o aroma dos lírios pelo ar. Ana olhou para trás, para a casa, onde uma nova placa estava pendurada junto à entrada. Fundação Almeida para Mulheres e Crianças, fundada em memória do momento em que escolhemos a esperança em vez do ódio. As letras brilhavam suavemente sob a luz. Lá dentro, voluntários já se reuniam. Uma enfermeira entrou com material médico. Atrás dela, 2 jovens com pastas. Ana cumprimentou-as com um sorriso caloroso. Obrigada por terem vindo, disse ela. Cada esforço conta. Uma das mulheres sorriu. A sua história salvou mais vidas do que pode imaginar. Ana não respondeu. Apenas sorriu de volta e olhou para a sua filha, cujos grandes olhos seguiam o movimento da luz no chão. Mais tarde, quando os convidados se foram, a casa ficou silenciosa novamente. O bebê dormia no seu berço junto à janela. Ana observava, a ver o seu peito subir e descer. Alexandre apareceu na porta, encostado ao umbral. Conseguiste? Disse ele suavemente. Ana virou-se, franzindo o sobrolho. Trouxeste o coração de volta a esta família. Ela olhou para o bebê adormecido e depois para ele. Nós conseguimos, respondeu ela. Ele aproximou-se e pousou a mão no seu ombro. Pela primeira vez em anos, o seu toque não era de proteção, mas de paz. Lá fora, a luz inclinava-se para a noite. As sombras das árvores dançavam na parede do jardim. Ana pegou na filha e foi até a janela. Beijou-a na testa. Finalmente estamos em casa, sussurrou ela. Alexandre observava-as por trás. O seu rosto estava iluminado por algo parecido com espanto. O ar à volta deles parecia brilhar, cheio de uma graça serena. No silêncio que se instalou, a câmara da imaginação afastou-se. A casa, o jardim, a faixa de luz a cruzar o chão. O mundo continuava a mover-se, mas desta vez suavemente. E enquanto a luz se tornava dourada, o riso de um bebê ergueu-se ao vento, gentil como uma promessa.